Tem um tempinho que eu vim aqui, eu já estava com saudade de vocês. A gente não pode se oferecer para estar indo pregar nos lugares não, né? Mas a gente fica assim, por que nunca mais me chamaram? Que vontade de ir lá ver aquele povo. E é bom revê-los aqui, viu? É porque às vezes chama e a gente não tem data disponível e acaba demorando um pouco, né? Eu queria saber se tem alguém que nos visita aqui, que ainda não é batizado nessa igreja, que não é adventista. Se tem, levanta a sua mão. Tem alguém? Você? É visita? Você também? Só ele? Seu parente? Namorado? Mas diga para ele que o namoro só continua você se batizar. Diga-se bem no ouvido dele. Essa princesinha também? E alguém aqui? Não, né? Não, que conheço. Louvado seja Deus. É um prazer chegar aqui e ver uma velha pregando. Essa mulher, ela nos dá ânimo, tem um testemunho poderoso, é uma história de vida que nos fortalece. Não estou puxando saco não, nem gastando média, viu, irmã Adélia? Tá aí? Pois é, não estou puxando saco não, mas estou falando a verdade. É uma guerreira. Eu quero, como hoje é vigília, né? Não tem que se preocupar com o horário, não tem. Tem que se preocupar com o horário. Quanto tempo eu tenho aqui? 1 ou 2 horas? 3 horas, até 3 horas. Por quê? 3 horas. Não, você não disse não, estou brincando. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Eu não sei se já pregaram esse tema aqui hoje, em Êxodo capítulo 12. Nós vamos falar sobre a Páscoa, precisamente sobre a essência da Páscoa. E nós estamos, amanhã é domingo de Páscoa, né? E aí eu orei ao Senhor pedindo uma mensagem para aqui. Tem muitas, mas o Senhor colocou no meu coração que eu deveria trazer essa mensagem. E eu quero que... Eu sei que todos vocês aqui que são batizados já conhecem a essência da Páscoa. Nosso irmãozinho talvez conheça também. Mas vamos tentar explorá-la e aplicar de uma forma que faça você conhecer mais ainda. Ok? Eu pedi permissão para gravar essa mensagem, porque eu estou aproveitando, sempre que posso, gravar os sermões e colocar no canal PG Gospel CG no YouTube. Alguns aqui já acompanham. Lá tem mensagens e reflexões. É uma forma que eu decidi fazer esse canal para pregar o Evangelho para as pessoas que não aceitam o convite de ir à igreja. De repente você gostou da mensagem, né? Quer que sua mãe veja a mensagem. Aí você vai lá, BG Gospel CG. Você vai falar, mãe, viu um camarada pregando. Ele é meio doido, mas a mensagem dele vai ser até boa. Assiste lá para ver se ela gosta. Aí de repente você já está evangelizando, né? E ela vai ficar feliz com isso. Vai, né? Pronto, amém. Pois é, independente de você gostar ou não da mensagem, assim, depois compartilhe. Eu tenho certeza, talvez se não falar o seu coração, vai falar o coração de alguém. Tá bom, menino? Bem, louvado seja Deus. Satisfação, eu, pastor Misael, mais uma vez aqui. Logo à tarde nós estávamos juntos, ali na igreja central do distrito. E aí, estamos juntos de novo, junto e misturado, né? É bênção pura, né? Sem mistura, né? É assim que me fala. Eu convido você agora a abrir o seu coração, já que a sua Bíblia está aberta, e fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus. Vamos orar. Santo e soberano Deus, nosso Pai Criador e mantenedor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por esta amada igreja. Ela nasceu no coração dos teus filhos, e esse sonho, Senhor Deus, foi concretizado na construção da mesma. E que essa igreja, ela possa ser uma igreja verdadeiramente missionária. Que ela não venha se conformar com as dificuldades que surgiram e que vão surgir ainda. Que ela venha entender, Senhor Deus, que quando estão reunidos em Teu nome, os milagres acontecem. Porque essa obra não é do homem, é Tua, Pai. Que esses 17 anos seja como um fundamento, uma base sólida para continuar na pregação do Evangelho até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós não sabemos, Senhor Deus, quanto tempo queremos ter igrejas para congregar. Sabemos que haverá um momento, Senhor Deus, que elas não mais existirão. Mas nós, como igrejas, precisamos nos preencher da Tua presença todos os dias. E por isso nós estamos aqui, reunidos entre irmãos,
para consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor. E te pedir que o Senhor derrame sobre cada um de nós a unção do Teu Santo Espírito. Unge-nos para fazermos a Tua obra. Nos impulsiona, Senhor Deus, a ser missionários, a pregar o Evangelho com anseio de resgatar pessoas do lamaçal do pecado. Nos torna cego para tudo aquilo que nos faz pecar. E por favor, Senhor Deus, abre os nossos olhos e ouvidos para tudo aquilo que possamos consagrar a Ti. Abençoa a Tua amada igreja e nos dá, Senhor Deus, o discernimento da Tua palavra que vai ser lida aqui agora. Fala através da boca do Teu servo. E eu te peço que o Senhor ouça, por favor, essa oração. Não porque há mérito nenhum em mim, nem em nós, mas é porque nós suplicamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão Jamie, obrigado por ter vindo, falou que vinha e veio. Louvado seja Deus, irmão André, irmão Manuel, irmão Rui, e todos vocês. A gente convida, mas nem todos têm tempo. Um dia terá. Me lembra, na época da pandemia, eu me equivoquei muito. Nós vamos começar daqui a pouco, mas tem tempo, né? Na época da pandemia, irmão Lelé, eu fiquei me perguntando assim: quando passar a pandemia, as igrejas não vai caber em pessoas. Sabia, irmão? Uma Mônica, né, irmão? E eu pensei, não vai abarrotar as igrejas, porque o povo está vendo que essas pandemias já é sinais da volta de Jesus. E no começo alguns irmãos me ligavam, passavam mensagem, perguntando se já era o fim. E ainda faltam as coisinhas. Já pregou o Evangelho? Já. Para os seus irmãos, seus vizinhos? Não. Está faltando isso para Jesus voltar. Você pregar o Evangelho e ele virar. Isso é só o começo, meu irmão. E foram várias pessoas com esses questionamentos. Aí veio os decretos para fechar as igrejas e congregar em casa, todo mundo parecendo zumbi. Você passava nas ruas pelo decreto, proibido, mesmo assim, se veria meio teimoso, parecia cidade fantasma. E aquilo me dava um calafrio, assim, uma angústia do meu Deus. Que verdadeiramente esse acontecimento que o Senhor permitiu venha servir para aumentar a fé das pessoas, e quando as igrejas voltarem a funcionar, que elas abarrotem de pessoas e que os batismos sejam frequentes. Foi assim que aconteceu? Que decepção. Que decepção. Que decepção. Passou a pandemia, as pessoas, era como se tirasse um animal bravo do cabresto. Saiu galopando, pulando, correndo, como se tivessem que aproveitar todo o tempo para curtir. As pessoas estavam ansiosas por festas, ansiosas por beber, por curtir. As pessoas não estavam ansiosas pela palavra de Deus. Mas fazer o quê? Fazer o que estamos fazendo: congregar, pregar, para aprender a volta de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é sobre o sangue do Cordeiro. Se alguém já pregou, não sei se vai pregar, pode pregar, não vai sair igual. O Senhor, as coisas de Deus sem esse monte de isso. Se prega uma mensagem aqui, o pastor vai pregar, não sai igual. Se eu for pregar de novo essa mensagem, não sairá igual. Porque o Espírito Santo vai fazendo você lembrar de coisas e palavras, vai colocando palavras novas em sua boca. Está ouvindo, Fabrício? É Fabrício, né? Está ouvindo que já se passou? Amém. Congrega onde? É? Ô glória! Louvado seja Deus, isso é bom, viu? O coração tem poder. Então o que acontece é isso. A mensagem ela pode ser a mesma, mas quando vai ser aplicada, ela atinge alvos diferentes. Vamos à leitura? Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho, mas o próximo, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas ou pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar
um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porão em ambas as sombreiras e na vega da porta. Nas casas em que eu comer, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou pães sem fermentos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fissura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor é a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passareis pela terra do Egito, e farei na terra do Egito todos os primogênitos. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Amém. Queridos, é uma passagem muito conhecida. Eu creio que para os adventistas, o povo da Bíblia, como assim somos conhecidos, ou pelo menos éramos, essa passagem não é estranha, aliás, nenhuma, porque é normal que todo adventista faça o ano bíblico todo ano. Eu não vou pedir que você levante a mão, porque eu não quero constranger ninguém. Vai ter alguém que não esteja fazendo o ano bíblico. Mas se você é um cristão, um verdadeiro cristão, um membro da igreja adventista, e você não está estudando a lição diariamente, e você não está fazendo o ano bíblico, reveja o que é ser cristão e reveja a sua decisão nessa igreja, porque essa igreja, ela capacita soldados para a guerra. A igreja é o quartel-general. A Bíblia, a palavra de Deus, é a munição que precisamos para lutar contra o mal. Se você não estiver municiado, você vai morrer lá fora. Pode ter certeza disso. Sobre o sangue do cordeiro. Na mesma noite, veja só, eu vou narrar um pouco aqui, coisa que você já sabe, mas é muito bom porque esse sermão é para outras pessoas também. O povo de Deus, o povo, os hebreus, por que hebreus? Porque eles são os descendentes, povo semitas, povo do outro lado do rio, o povo que foi descendente dos filhos de Noé, os semitas, surgiu os hebreus, também que é os mesmos judeus. Esse povo foi escolhido por Deus para o representar diante do mundo. A partir de Abraão veio esse povo. E nós conhecemos que o povo que chegou ali no Egito, na verdade foi José, levado para o Egito, por providência divina, enquanto achávamos que era castigo, que era perseguição, na verdade era uma providência divina. José foi levado para o Egito como escravo, quando veio a fome, toda aquela região, os seus pais e os seus irmãos foram para lá. José morreu e ali eles foram ficando. A Bíblia não diz exatamente por que eles ficaram, mas eu presumo que foi por comodismo. Nós hoje vivemos também no Egito lá fora. Nós aqui não, já aceitamos Jesus. Mas quem não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quem não foi ungido, consagrado pelo sangue do Cordeiro, está no Egito. Mas não precisa se acomodar ao Egito. Os filhos de Jacó morreu ali também, foi enterrado em Canaã. José morreu, ficou ali o seu corpo embalsamado para que quando eles saíssem dali, levassem o corpo para ser enterrado na terra prometida. Mas o povo de Deus, os israelitas, foram ficando, porque estava bom. Ninguém fica no Egito se tiver fome, né, Will? Eu já fiquei no Egito um bom tempo, mas nós que o diga, né? O Egito é a cachaça, é a maconha, é a cocaína, é o sexo fácil, é o vício, é a orgia, é o que não presta.
Eu já vivi no Egito. Talvez eu não pratiquei tudo isso que eu narrei aqui, mas parte disso sim. Precisa classificar bem. Mas no Egito é tudo isso. E é bom. Se não fosse ruim, as pessoas não ficavam. Não é isso, mano? É bom. O que é ruim é o efeito. Porque o começo, o efeito é sedativo. Você fica meio que alucinado, sedado. Mas depois vem a consequência. Louvado seja Deus que eu saí do Egito. Louvado seja Deus que você saiu do Egito. Amém. Mas o povo de Deus não saiu do Egito quando deveria sair. E Deus permitiu, porque Deus usa situações drásticas, catastróficas, para fazer com que o nome dele seja honrado. E esse povo ficou 430 anos ali. E mudou de faraó antigo para o rei do Egito. E esse faraó que ascendeu o trono, ele não queria mais aquele povo por ali, porque ele via como uma ameaça, a história é conhecida. E então ele começou a impor servidão para eles se tornaram escravos. Eles moravam do lado da capital, da cidade de Gozer, né? Das terras de Gozer, coisa assim. E quando os hebreus eram muito férteis, as hebreias, nasciam muitos, então ele viu que era um povo ameaçador se revoltassem contra eles, determinou que matassem todas as crianças masculinas, do sexo masculino que nascessem, mas as parteiras negaram fazer isso, e mesmo assim eles ainda conseguiram, porque todos que nasciam eles faziam o quê? Jogavam no Nilo, e os crocodilos os tragavam. E nós entendemos que em meio a esse caos, Deus levantou um resgatador. Quem foi? Moisés. O Senhor levantou alguém para resgatar o seu povo do Egito. Deus providenciou alguém para livrar o povo da opressão do faraó. E esse homem foi Moisés. Só que Moisés, ele não precisava fazer do jeito que fez. Existe alguma parte da Bíblia que o Senhor disse: Moisés, vá lá e mata um egípcio? Mas ele tinha um temperamento forte, igual algumas pessoas e alguém que eu conheço. E quando ele viu o seu irmão hebreu sendo espancado por um egípcio, ele foi lá e matou e o enterrou na terra. E achando que aquilo ali seria bem visto, o que ele seria talvez condecorado pelo seu povo, na verdade foi o contrário. Às vezes você vai sair do Egito, vai vir para a igreja e você vai se sentir traído, viu? Porque o mesmo capeta, por isso que eu digo que o pregador é meio doido, viu? O mesmo demônio que ele tentava lá fora, você acha que quando você se batizar, ele vai pedir férias? Vai, Mônica. Ele lhe tentava no bar, na prostituição, na droga, no vício, na orgia, no descaso com a palavra de Deus. Mas quando você sai do Egito e vem para a terra prometida, vem para a igreja, é um simbolismo, ele vem também. Só que vai depender de você se ele entra ou fica lá fora. Vai depender de você se ele lhe conduz ou você se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Amados, e então Deus providenciou Moisés, e Moisés matou o egípcio, ia ser denunciado por conta dos seus próprios irmãos, e o que ele fez? Ele fugiu e foi para o deserto. E no deserto de Midian ele foi e teve um encontro com uma jovem, e ele ajudou, colocou água para os seus animais, e foi acolhido naquela casa, e ali ele constituiu família. E 40 anos, ele já tinha 40 e mais 40 no deserto. Um líder militar, um sucessor ao trono, reduzido a pastor de ovelhas. O que é que tem pastorear ovelhas? Mas não eram nem dele, era do sogro. O homem estava liso, leso e louco. Mas talvez é desse jeito que Deus quer te usar. E foi assim que Deus usou Moisés. E então Moisés teve o chamado do Senhor para libertar o povo dele do Egito, que já haviam se passado 430 anos. O clamor do povo chegou ao trono de Deus, e Deus levantou Moisés. E talvez o Senhor levante alguém, e pode ser você, na sua casa, na sua família, para tirar as pessoas que você ama do Egito. Você não veio aqui por acaso essa noite. Você não veio aqui só porque você é crente, só para bater cartão. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E Moisés atendeu o chamado, mas mesmo com medo ele foi. O Senhor levantou Moisés e Arão. E nós sabemos que aquelas pragas, o Senhor mandou que Moisés levasse a mensagem
a Faraó dizendo que liberasse o seu povo para o adorar. Faraó não permitiu. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. A interpretação disso é que, na verdade, Deus permitia o coração duro de Faraó. Deus permite o seu coração duro. Ele não força. Ele não entra, ele não é evasivo, a não ser que você abra a porta. E Faraó simplesmente tinha o seu coração endurecido cada vez mais. E é engraçado, não é verdade, não é engraçado não, mas eu fui pesquisar, cada praga que o Senhor lançou sobre o Egito era combatendo um Deus. Porque os egípcios, eles tinham um panteão de deuses, muitos deuses. Cada coisa era atributo para um Deus. E o Senhor mostrou que o Deus supremo é Ele. E todas as pragas, do sangue no Nilo, da água virando sangue, do piolho, de tudo, era justamente para bater contra um Deus do Egito, para destruir a aparente soberania e poder daqueles deuses pagãos. O Senhor mostrou que Ele é Deus. Mas a última praga, onde vai se ater a nossa mensagem, essa ficou na história. Essa é a que mais lembramos, porque seria a última, e os primogênitos, daqueles que não colocassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, seriam mortos. Todos seriam mortos. Eu conversando ainda há pouco ali na social, eu estava lá na social, eu só não dancei porque senão eu ia ficar mais suado ainda, né, Rui? Fiquei só olhando. E eu estava conversando com o irmão, eu creio, no meu modo, não está na Bíblia, mas eu posso fazer uma avaliação de que quando surgiu a ordem de Deus, através de Moisés e Arão, que eles deveriam pincelar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, vocês acham que todos os hebreus obedeceram? Eu creio que não. Porque a mensagem de libertação está sendo pregada hoje. E muitos se dizem cristãos, mas não obedecem. Naquela época não foi diferente. Não foi diferente. E as consequências da desobediência virão. Na mesma noite em que houve morte para os egípcios, houve uma libertação e vida para os hebreus. E assim será na volta de Jesus. Para uns, juízo. Para outros, salvação. A diferença entre juízo para uns e libertação para outros está ou não debaixo do sangue do Cordeiro. A diferença se haverá salvação para um e o juízo para outro, está unicamente se você está ou não, estará ou não, debaixo do sangue do Cordeiro. Se você não estiver em Cristo, não adianta estar na igreja. Que conversa é essa, Gil? Eu sou batizado, eu sou adventista há 20 anos. Isso não quer dizer que você está em Cristo. Isso quer dizer que o seu nome está no livro da igreja. Não quer dizer que está lá no livro do céu. E como saber? Não tem. É você e Deus, todos os dias se consagrando ao Senhor. Todos os dias se permitindo ser moldado pelo Espírito Santo. Não basta dizer eu sou adventista. Não basta dizer eu sou cristão. É preciso viver o que se diz ser. Amados, veja que a mesma mão que feriu uns, salvou a outros. Assim como Moisés foi o resgatador dos hebreus, enviado por Deus, Cristo é o nosso único resgatador. E nós estamos no Egito. Mas sabe qual é o pior? Eu vou te falar. Quando Moisés falou que as pessoas deveriam deixar o Egito, muitos não queriam sair do Egito. Os primeiros que se rebelaram, antes de atravessar o Mar Vermelho, já houve uma rebelião. Nos trouxeste para morrer aqui, né? Estão se aproximando os soldados, e vamos morrer, temos o mar à nossa frente, e atrás os soldados egípcios. Esses murmuradores eram aqueles que não queriam sair do Egito. Mas e por que saíram, Gil? Por medo. E muitos se batizam por medo. Quando tiver na bonança e quando vier as dificuldades, desiste.
Dois fatores que vai fazer desistir aqueles que se batizam unicamente por medo. Diante das dificuldades e diante da bonança. Na dificuldade, não estarão preparados para enfrentá-las. E da bonança, se empolgarão e acham que não precisa mais de Deus e vão sair da igreja. E aqueles murmuradores que com certeza estavam ali, foram os primeiros, foram aqueles que não queriam sair do Egito, mas viram as pragas. Eles até colocaram sangue lá no umbral da porta. Porque se o Deus dos hebreus, porque você pensa que era só os hebreus que foi para a terra prometida? Que foi para o deserto? Ali tinha pessoas que casaram com os egípcios, homens e mulheres, virou uma nação mista. E por isso tinha tanto paganismo no meio do povo de Deus. E muitos egípcios, quando soube que na terra de Gozem as pragas não chegavam, eles correram das suas casas e foram para a casa dos hebreus. E está assim na igreja hoje. Alguns vão para a igreja porque vê um testemunho que alguém diz assim, ó: eu jogava, eu bebia, eu me drogava, eu fazia tudo, mas hoje eu sou isso, eu sou aquilo, e eu sou besta. Tem que falar assim, né? Eu não falar o nome do que diz, eu sou, não precisa falar. Sabe o que é? Você tem que contar um testemunho verdadeiro, mas não fazer uma propaganda enganosa. Porque por mais que você prospere na sua vida financeira, se o motivo que te traz na igreja é só prosperar financeiramente, está condenado. Porque o teu dinheiro, o meu dinheiro, o teu pouco ou muito vai virar cinza. Se você quer gravar um testemunho e falar: eu vivia no lamaçal do pecado, no vício, na promiscuidade, eu estava perdido, mas o Espírito Santo me alcançou e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não preciso falar assim, porque eu sou adventista. Não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou adventista porque eu preciso de uma igreja para congregar. E esse povo crê no advento. E por isso eu pertenço a essa igreja. Mas o que me salva é ser cristão. É estar ungido sob o sangue do Cordeiro. Não esqueçam isso. Quem te salva não é o nome adventista. É o nome de Cristo. Mas como nós precisamos nos reunir entre irmãos. E temos que procurar servir a Deus em uma igreja, obedecê-lo mediante a doutrina bíblica, essa igreja tem a doutrina bíblica. Mas tem pessoas falhas, tanto quanto nas outras. Faça a sua parte. A Páscoa hoje, como celebrar? Como estar protegido do anjo da morte? Assim como os hebreus ficaram protegidos naquela noite. Com certeza o anjo da morte virá. De um jeito ou de outro ele virá. Enquanto Jesus não voltar, ele virá. E para alguns é quando Jesus voltar que ele virá. Não é assim? Porque quem não aceitar, quando ele virar, vai fazer o quê? Vai morrer. Morrer. Se ele voltar hoje. Se ele voltar hoje. Amados, participar da Santa Ceia, se abster de carne vermelha, sexo, bebidas alcoólicas, se consagrar no período da quaresma, 40 dias, sem beber, sem ir festa, sem fazer coisas erradas. Não estou desfazendo da doutrina alheia, não, mas é porque eu venho de lá. E aí eu preciso ter uma vida de santidade na quaresma. Aí quando chega na sexta-feira da paixão, eu encho um picado de vinho. Mas na quaresma eu não bebia nada. E não comia carne vermelha, viu, pastor? Mas na sexta-feira da paixão, tinha que ter um vinhozinho. E aí? É contraditório isso, não é? É contraditório. Com certeza, participar da Santa Ceia, como eu falei, se abster de carne vermelha, de sexo, de bebidas alcoólicas, no período da quaresma, isso não será a solução para não morrer, para não ser vitimizado pelo anjo da morte. A solução é Cristo. A solução está sob o sangue do Cordeiro. Aquela Páscoa representava o começo de uma nova vida para os hebreus. Na Páscoa eles deixaram de ser escravos no Egito para serem peregrinos em direção à terra prometida. Nós hoje somos o quê?
peregrinos. Estamos atravessando um deserto. Alguns murmurando mais que outros. Alguns reclamando do pastor, que representa Moisés. Alguns reclamando da esposa, do esposo, dos filhos, do patrão. E a murmuração não para. Mas você está na terra, no deserto, em direção à terra prometida. A não ser que você não se considere um cristão. Queira que você não queira. Você está atravessando o deserto. Resta saber se vai entrar na terra prometida. Mas que está no deserto, está. Isso é fato. E contra fato não há o que questionar. Não se discute. Amados, a Páscoa se tornou um memorial do fim da escravidão para os hebreus. Início de liberdade na presença de Deus. Em Êxodo 13, 22, não precisa abrir não, diz que a coluna de nuvem não se apartou dos hebreus durante todos os 40 anos na terra, no deserto. Veja como Deus provê. A irmã Adélia contou o testemunho aqui, né? Que eu peguei no final, mas eu entendi que ela plantou em terra seca, crendo que Deus agiria. Mas para centenas e milhares de pessoas naquela época estavam precisando da chuva. Será que só a oração dela serviu? Você se pergunta, né? Não se pergunta? Por que não choveu só na roça dela? Mas ela se preparou para a chuva. E a chuva vem. Você ora e Deus manda as bênçãos. Mas será que você está preparado para receber as bênçãos do Senhor? Fé não se explica. E o testemunho dela é isso, é fé. E fé não se explica, só se aceita. Tenha fé. Tenha fé. E não fique sentado. Ela teve fé, mas o pai teve que roçar o calombi, teve que arrancar os tocos, abrir as covas, plantar, e Deus agora entrou com a providência. Tira o calombi da tua vida, abre a cova, planta a semente e espera o agir de Deus. É isso que está precisando. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero me capacitar, eu quero ter uma pós-graduação, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero cursar isso, cursar aquilo, mas quando chego em casa é no TikTok, é no Kawaii, é no game. Eu não sou de ferro. E aí o tempo vai passando, irmã Mônica, vai passando, quando pensa que não, Senhor, meus amigos passaram no vestibular, meus amigos conseguiram, mas eu não consegui. Filho, a mesma oportunidade que eu mandei para os teus amigos, eu mandei para você. Só que eles souberam aproveitar. Amados, Deus se fez presente na vida dos hebreus em meio ao deserto. Uma hora como coluna de nuvem os protegendo do sol, e à noite clareando para que eles peregrinassem durante a noite e fossem aquecidos durante o frio do deserto. E às vezes você vai se sentir no deserto. Às vezes você vai se sentir sozinho, com ansiedade, com depressão. Sabe por que a maior parte das pessoas, eu não posso falar isso precisamente, que eu não sou psicólogo, psicóloga é a esposa do pastor, a irmã Kátia, mas uma coisa eu entendo, a maior parte das pessoas que estão deprimidas, existem vários fatores, não é a ausência de Deus, na maior parte não, mas em boa parte é, não diretamente. Mas como assim, Gil? Estão preocupadas em ter e ser. Abre o celular e vê que fulano tem, fulano é, mas eu não tenho e não sou. Não tenho beleza, não tenho o carro que quero, não tenho a casa que quero, não pertenço à sociedade que gostaria. Me deprimo por isso. Mas quando você tem Deus, você tem tudo. Você entende que todas as outras coisas, tudo aquilo é transitório. Nada daquilo é tão importante. Tem sua utilidade, mas não pode ser primordial na sua vida. Tenha Deus. Como diz Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você vai ficar sentado, de boca aberta, esperando cair no colo. Não. É aproveitar que acordou, esticou os ossos, respirou, chance. Isso chama-se oportunidade. Vai em frente e corre atrás. Porque o milagre já foi feito, você acordou.
A essência da Páscoa. A essência da Páscoa é aceitar o sacrifício do Cordeiro. Sim, aquele Cordeiro que João disse lá no Evangelho 1:29. No Evangelho de João, capítulo 1:29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para essa frase aqui, a gente volta lá para o Éden. No Éden, depois do pecado, foi necessário o derramamento de sangue. O Senhor abateu um cordeiro. A Bíblia não diz que foi um cordeiro, mas se você analisar pelos sacrifícios posteriores que foi feito, depois desse, qual foi o próximo? O de quem? Abraão. O Senhor pediu que matasse o quê? Um boi? Um jumento? Um cordeiro. Então, presume-se que aquele animal que foi abatido no Éden, e o seu couro, a sua pele serviu de vestes, era um cordeiro, que representava quem? Cristo. E o cordeiro lá, que seria abatido também, foi abatido no lugar de Isaac, foi quem? Representava quem? Cristo. E a história se transcorre dessa forma. Sempre o cordeiro representava Cristo. Qual é a diferença do cordeiro para um carneiro? É que o carneiro é o mais velho. O cordeiro é o filhote do carneiro e da ovelha. E aqui tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem mancha, limpo. Porque esse cordeiro representava alguém que viveu nesse mundo, dedicou sua vida a salvar pecadores, mas não se contaminou com o pecado. Ele não se manchou. E por isso ele foi oferecido pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus, que foi abatido sem mancha. A Bíblia ela se encaixa perfeitamente, gente. Perfeitamente. Talvez você não esteja entendendo agora, mas estude e peça discernimento ao Espírito Santo. Ela se encaixa. Quando eu vejo, às vezes eu vi na rede social um dia desse, um energúmeno rasgou o Velho Testamento e jogou de lado e disse que a Bíblia dele era o Novo. É um asno um cara desse. Se eu pudesse falar com ele: vai lá, miséria, mata teu pai, tua mãe, mata tua família toda que ficou para trás e começa só daqui para frente e vê se tu tem história. Se você tirar o Velho Testamento da Bíblia, não tem sentido o Novo, e vice-versa. Ela se encaixa perfeitamente. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Na verdade, ela ganha a vida. Eu lembro quando eu me batizei. Não acredito que tu vai deixar de ir no bar de Careca para tomar tua cervejinha. Não acredito que tu vai deixar daquele churrasquinho que o besta fazia aqui. Matava um carneiro, chamava os amigos, para receber aquele tapinha no ombro, sabe? Você é meu amigo, sai candidato a vereador que eu voto em tu. A gente gosta de ser bajulado. Ô bicho besta é bebo, viu? Quanto mais você é elogiado, traz mais uma. Bota a cerveja, na hora de pagar, não é minha. O Gil besta era assim. Meu comércio é BG, né? BG, é Barraca do Gil, mas ali pode botar Besta Gil, na época que eu bebia. Besta Gil, porque eu ia pro bar, parecia que eu era patrocinador dos bêbados. Na época da política, eu não conto as vezes que eu chegava e falava: conta toda a cerveja que tem, toda a bebida que tem, e é por minha conta. É sabido um cara desse? Não, é besta. Porque eu gostava de ser bajulado. É tu, Léo. Louvado seja Deus te ver aqui. Amém? Nós gostamos de ser bajulados. E às vezes pagamos caro por isso. Gostamos de elogios. Não quer dizer que não precisa elogiar o teu príncipe. Elogie. Devagarzinho para ele não se exaltar demais. Mas elogie de vez em quando, viu? A gente gosta de se sentir importante, né, irmão? Bom, e você também, vice-versa, viu? Eu gosto do elogio, mas não demais. E também quando é com bajulação, hipocrisia, pior ainda. Amados, quando eu tomei a minha decisão, muitas pessoas falaram: você não vai conseguir. Até hoje, eu jogo na cara de um amigo, ele disse: eu não boto fé, porque eu me batizei e me afastei. Depois de 1 ano e pouco, me afastei. Aí depois de mais 1 ano e pouco eu voltei, faz 7 anos agora que eu regressei. Amém? Aí esse fuleiro, esse amigo meu, ele vai ver. Por isso que eu estou falando assim. Ele disse: eu não boto fé que tu vai ficar não. Tu já saiu uma vez, tu vai sair de novo. Um dia desse quase ia confirmar a maldita profecia dele. Mas para a honra e glória do Senhor eu não saí. Não saí. Pode ser que venha esses pensamentos, mas tem hora que eu me pergunto: eu vou sair. Beleza.
Porque tem uns crentes que é difícil de lutar, né? Igual lá no deserto, lutar com as pessoas, com os hebreus. Moisés, por conta desse povo, ele perdeu de entrar na terra prometida, gente. Veja só. E eu quase perdi de entrar um dia desse. E pode ser que eu ainda corra esse risco. Porque os murmuradores são demais. Pessoas que você faz e ele não concorda. Você põe a mão na massa, ele não põe, mas tem uma língua desgraçada para criticar. Tem um monte assim. Mas fazer o quê? Tem na nossa família. Tem um rebanho de irmão, parente, primo, na tua casa, que não concorda com as tuas ideias, que é contra você, que está sempre lhe criticando, nunca lhe dá um elogio, não é? Deixa de ser irmão dele. Deixa? Não deixa. Aí quer sair da igreja? Tem água aqui, gente? Ou é vigília de jejum de água também? Mas se for, não tem nada não, a gente segura. Amados, estamos caminhando para o meio. Aí o pessoal fala, para o final, né? É para o meio. Quando nós aceitamos Jesus, na verdade, nós não perdemos a vida, nós ganhamos a vida. Porque na conversão se dá o fim da escravidão, o fim do vício, da prostituição, do adultério, da avareza, da depressão, da cobiça. Nos libertamos de muitas coisas que outrora nos destruía. Da depressão também, Gil? Sim. Mas tem um monte de crente que está deprimido. Elias teve um momento que estava deprimido. Mas quando ele clamou, ele foi ouvido? O Senhor supriu a necessidade de Elias? Vai suprir a sua que esteja passando por isso. É inevitável às vezes que você passe por uma depressão. Vai acontecer às vezes. Mas lembre que você tem um Deus que está velando por você. Lembre-se que você está sob o sangue do Cordeiro. Você está protegida, está protegido. E clame que Ele vai te responder a tua oração. Amados, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos livres da depressão, da cobiça, da ansiedade. Nós somos livres da degradação humana. Tudo aquilo que nos destrói. Tudo aquilo que antes nos proporcionava prazer, sensação boa, ruim, aparentemente agradável. Sabe qual é o parâmetro para saber se você está convertido? O meu já sei. Não é que eu esteja 100%, que tem hora que a gente está lá embaixo. Que a fé é assim, né? A não ser que você possa gritar e dizer, a minha está assim. Diga, eu quero ver você dizer. Diga que você está mentindo. Ah, minha fé está aqui. Mentira! Tem hora que ela está aqui. E às vezes aqui. Mas clame que ela sobe de novo. O meu foi o quê? Eu era fã da cervejinha, do uísquezinho, como eu falei. E até 2 anos que eu estava na igreja pregando, fazendo vigília assim, semana de oração, irmã Mônica. Quando eu passava aqui, via estampar uma escola, eu lambia os beiços. Vá por mim. E aí? Na igreja, pregando, convidando as pessoas para sair do pecado e viver na graça. Quando eu via uma escola sendo aberta, eu tinha vontade de voltar a beber a desgraçada. Agora abre hoje, demônio, que eu sinto é nojo. Eu sinto é nojo, repulsa. Cigarro eu fumava. Eu sentia prazer do cheiro do cigarro. Minha mulher disse que eu era doido. Eu digo, eu era, mas hoje eu estou são, que hoje eu sinto nojo. Gente, como pode minha mulher ter beijado a minha boca? Que guerreira! É uma guerreira. É uma guerreira. Mas Deus me libertou. Quando há conversão, quando estamos sob o sangue do Cordeiro, nós somos livres disso. Não é o fim da vida, é o início da vida. Ser cristão é deixar o Egito para trás e caminhar em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Se você não tiver um alvo, um projeto de vida, uma meta a ser alcançada, você não precisa viver. Ah, eu quero ser professor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter um sítio, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ser respeitado, eu quero ser famoso. E depois que você tiver tudo isso, você quer mais do quê?
um vazio, existe um vazio no coração do ser humano que coisas não preenche. Só a presença de Deus. Você não pode resumir a sua vida em ter e ser. Você precisa resumir a sua vida em ser para a eternidade, em estar a eternidade com Cristo. Porque você não foi feito para morrer. Não importa o Egito que esteja ou onde esteve, o importante é a Canaã que te espera. E o povo de Deus, mesmo alguns murmurando, como tem na igreja hoje murmurando, ouviram o chamado, atenderam o chamado e foram enfrentar o deserto. Esteja na igreja ou não, nós estamos atravessando o deserto. Mas o importante é que se você está na igreja, você está atravessando o deserto, mas não está vivendo no Egito. Viver no Egito é viver contra a vontade de Deus. É caminhar passos longos para a condenação. E é só dizer que crer? Assim como houve ordens, existe alguns requisitos para mostrar se você está vivendo no deserto, obedecendo a Deus, seguindo a orientação de Moisés. Se prepara, viu, pastor? Só não vê com cajado para cá para querer bater na gente. Mas um pastor, ele ocupa o lugar de Moisés. E Moisés é um tipo de Cristo. Quando o Senhor disse que ia matar o povo todo, Moisés disse o quê? Não, Senhor, tira a minha vida. Eu sei que o pastor não vai fazer isso, não. Vai não. Sei lá, né? Moisés, tira a minha vida, Senhor, mas não faz isso com esse povo, não. Isso aí, por isso que o Moisés é um tipo de Cristo. E o pastor é um tipo de Moisés. Não de Cristo. Porque talvez ele não daria vida pelas ovelhas. Desculpa eu falar isso. Pode ser que ele dê. Mas sinceramente, esse amor de dar vida por você, tu dá por mim? Larga de ser hipócrita que você não dá. Nós deveríamos dar vida pelo nosso irmão, mas não damos. Mas Cristo deu. É por isso que jamais seremos iguais a Cristo. Por isso que nós seremos só imitadores de Cristo. Imitadores. Amados, assim como houve ordens expressas para serem executadas, para que deixassem o Egito, certamente existem ordens que hoje distinguirá os salvos dos perdidos. Para chegarmos às mansões celestiais, precisamos também de ordens, de regras. E quais foram as ordens do Egito? Nós lemos aqui que disse o quê? Reúnam a família. Ei, não durma não, viu, Mônica? Você ainda vai pregar. Reúnam a família. Reúnam a família. Matem um cordeiro, que representava Cristo. Assem com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para eles repetir isso aí por toda a vida. Eles tinham que repetir esse ritual. Para fazê-los lembrar de quem os resgatou do Egito foi Cristo. O cordeiro representava Cristo. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta os privou, os protegeu da morte, do anjo da morte. As ervas amargas representavam a amargura que viveram no Egito. Por isso eles tinham que comer esse cordeiro assado com ervas amargas. Assem e comam com ervas amargas. Façam pães sem fermento. Pães asmos. Mas por que sem fermento? Porque o fermento, em algumas situações, ela representa o quê? Pecado. Existe uma parábola que fala que o reino de Deus é como uma mulher pega o fermento e põe na massa. Aí algumas pessoas dizem, mas não tem nada a ver, Gil, dizer que o fermento representa o pecado. Representa assim, o fermento ele faz inchar. A parábola quer dizer que o reino de Deus ele tem que crescer. Mas nesse sentido, por que o próprio Deus ordenou que não fizesse os pães com fermento? Por dois motivos. Primeiro, que o fermento representava o quê? O pão sem fermento representava quem? Cristo. E o fermento corrompe, tira a essência, a originalidade do produto, corrompe o produto. Ok? E por isso tinha que ser sem fermento.
Isso me faz lembrar do vinho de Caná da Galileia, que alguns tentam convencer as pessoas, como eu tentava, dizer que o vinho que Jesus fez e que ele bebeu, ou melhor, que ele fez e deu para os outros beberem, era um vinho alcoólico. Por que alguns defendem isso? Para defender a brasa, puxar a brasinha para o seu sardinha. E eu fazia isso e batia firme. Mas você precisa entender que jamais aquele que não pecou fabricaria algo para você pecar. Não tem como, Léo. O Senhor Jesus, que não pecou, fazer um vinho que vai fazer você pecar. O vinho fermentado, o suco de uva fermentado, é pecado? Seria pecado? Então não tinha como ele fabricar aquele vinho e dar para as pessoas beberem. Que Jesus seria esse? É contraditório. Entendeu? Ah, mas os homens de Deus bebiam, sim. Mas Jesus não bebeu? Noé ficou bêbado, mas Deus mandou? Abraão teve 2, 3, 4 mulheres, Deus mandou? Salomão teve 1000, tem a ordem de Deus, ele mandando? Davi foi se embestar com uma que não pertencia a ele, deu mal. Você está entendendo? Você pode ter 2 mulheres? 3? Você pode. Agora a consequência é sua. Deus não está mandando, você tem se você quiser. Eu estou livre, graças a Deus. Uma só está de bom tamanho. É caro e dá trabalho. Pense num trem caro, mulher. Caro e dá trabalho. Né, pastor? É caro, mas dá um trabalho danado também. Por isso uma está bom demais. Deus é bom demais. Deus é certeiro. Quando ele diz que é uma e acabou. Não adianta querer mais não, que é problema. Aí só dá discórdia. Amados, todas essas ordens foram minuciosamente aplicadas e detalhadas que deveriam ser seguidas ao pé da letra. Mas tudo ali tinha algo específico. Determinava, apontava para algo. E hoje as ordens do Senhor não são diferentes. São talvez as mínimas ordens que nós não cumprimos, que desobedecemos, que vamos ficar fora da terra prometida. Pode ter certeza disso. O que parecia tão desnecessário era o mais importante. O sangue do cordeiro, colocado nos umbrais da porta. Esse sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. Caso contrário, todos morreriam. Todos os primogênitos que estivessem naquela casa estariam mortos ao amanhecer. Alguém poderia dizer, que conversa, eu vou sujar minha porta de sangue? Que morre ninguém, eu vou nada. Ela, não, eu vou comer o cordeiro, mas botar o sangue na porta? Boto não. Que nada, Gil, ninguém fazia isso não. Faz sim. Eu vou na igreja na quarta para quê? Eu já vou no sábado. Devolver dízimo? É conversa, meu. Quando eu tiver um trocado eu dou. E o dízimo salva, Gil? A oferta salva, Gil? Não. Mas a infidelidade condena. E quando você é infiel, define o crente que você é. Ou melhor, o cristão, não, o crente que você é. Porque cristão você não é. Porque o verdadeiro cristão, ele cumpre com suas obrigações. E ordens são ordens. Ah, mas eu não tenho. Aí é outras coisas. Então vamos orar. Bota a igreja para orar por tua vida, que vai aparecer o trabalho. Deus vai te honrar. E tu vai devolver do teu lucro, da tua renda. Agora não vem para cá com desculpa essa rapada para desobedecer não. Porque Deus está vendo que você está sendo negligente. E a ordem foi expressa, deveriam colocar o sangue nos umbrais da porta. Alguém poderia dizer, não irei sujar minha porta, vou jogar o sangue fora. Creio que se alguém assim fez, certamente não viveu para contar a história. Pode ter certeza disso. Assim como muitos morrerão por negligenciar as ordens de Deus em nossos dias atuais. Muitos vão morrer, porque estão brincando, estão ignorando a mensagem do Senhor, estão chamando nós pregadores de fanáticos, doutrinados, já estão até inventando uma nova Bíblia, que massageia o ego de muitos, que agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Vá, pegue sua Bíblia, pegue seu ingresso para o inferno, porque a palavra de Deus é só uma, e ela não falha, porque Deus não falha, Ele não muda. Mas as pessoas querem moldar a Bíblia, moldar Deus para massagear o seu ego. Quer fazer o que lhe apraz. Eu vou para aquela igreja que lá não tem tantas regras, lá eu posso usar isso, lá eu posso comer aquilo, lá eu posso fazer.
eu estou livre. Você aqui também está livre, rapaz. Livre para ser salvo e livre para ir para o inferno. Mas para ser salvo tem regras. Aí você tem que adequar a sua liberdade baseada na vontade de Deus e não a sua. A obediência. A primeira ordem de Deus envolvia a família, porque a família é o projeto primordial de Deus. Por isso ele ordenou que reunissem em família. E não podemos também negligenciar o convite à nossa família e aos vizinhos. Ser cristão e não se incomodar com a vida do vizinho, que está caminhando a laços largos para o inferno, isso não é ser cristão, é só ser crente. Igualzinho o capeta, ele é crente, ele não é cristão. Então se você, minha irmã, presta atenção aqui, agora eu vou te apertar sem te abraçar. Se tu quer ir para o céu? Tu quer que ele vá? Já deu estudo dele? Já? Oh glória, que eu vou queimar minha língua agora em nome de Jesus. E tu já pressionou não, irmão, o fulano, tu se batiza. Porque eu quero passar a eternidade contigo, coisa linda. Fala assim para ele. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as mãos. E quando a casa cai, tu cai junto, meu irmão. Pode ter certeza. Se nós não colocarmos a Deus em primeiro lugar e a família e os que estão à nossa volta, estamos negligenciando a ordem que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se não fizermos assim, se queremos fazer de acordo com a nossa vontade, no fim, em vez de recompensa, haverá sentença. Somos alertados a nos unir à nossa família, a unirmos a nossa família sob a proteção do sangue do Cordeiro. Não ignore a punição, pois ela virá. Se tem duas coisas que eu creio, é que Jesus virá e que eu vou morrer. Sabia, pastor? Duas coisas eu tenho certeza, Jesus voltará e também eu vou morrer. Só resta saber o que vai acontecer primeiro. É fato ou não é? Eu quero que ele volte eu estando em vida, porque eu quero ver essa cena. Mas eu também verei se eu morrer, porque eu vou ressuscitar. E com esses lindos olhos que eu acho, eu vou ver o meu Senhor voltando. Eu não posso descer a sepultura sem Cristo. Mas estando em Cristo, pode morrer agora o baiano. Amém? Amém, né? Ninguém quer morrer, só fala amém. Amém quer dizer assim seja, viu? Assim seja. Pois é. Amados, talvez algumas pessoas falem, mas Deus é amor. Ele não quer que ninguém se perca. De fato, Ele não quer, por isso que não voltou ainda. Mas esses dias estão abreviados e Ele pode voltar a qualquer momento. Deus nos ama e quanto a isso não resta dúvida. Porém, o que define se o amamos é a obediência. O que define o seu amor, o amor de vocês, é só o anel de compromisso? Não. Vá, né? Ele diz que é. Pega ele, dá uns cascudos nele. Não é não, meu irmão. O que define se eu amo a minha esposa não é essa aliança, não. É o amor. Tu acha que porque tu está com anel de compromisso as outras não vão olhar? Olha, os outros não vão olhar? Olha! E as pessoas dizem que comprometido é melhor que não sai falando. Então o que define se você ama não é o anel, é o amor. E se você ama, você obedece. Aí você fala, eu sou cristão. Não fala? Pode falar, você não é cristão? Tu é cristão, Léo? Amém. Vamos ver se é. João 14,15 diz aí o quê? Se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Mas ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Perfeito. Os 4 primeiros dos 10 é direcionado a quem? Ao Criador, a Deus. Os outros 6 ao próximo. Então não vem querer tapear e dizer que Deus aboliu os 10 mandamentos. Ele resumiu em 2. E o sábado é um dos mandamentos que está no centro. Se tirarmos o sábado, os 10 mandamentos, deixa de ter o quê? Criador. Já perceberam? Tira o sábado dos mandamentos e deixa de ter Criador. Quem é o único ser que quer tirar essa patente de Deus como Criador? Satanás. E é por isso que ele trabalha tanto em coisas que você acha
desnecessária, como talvez algum julgou desnecessário colocar o sangue nos umbrais da porta. O sábado, domingo, todo dia é dia. Não, ele disse que é o sábado, o 7º dia da semana, o Shabat do Senhor. Foi ele que disse, não foi o Papa, não foi o político, não foi o presidente, foi Deus. Antes de existir um judeu, ele deixou esse dia para ser o memorial da criação, assim como ele deixou a Páscoa como memorial do resgate, da redenção. Por isso que o Êxodo quer dizer o que? Redenção, libertação. Amados, se você ama, é porque você conhece. E se você o conhece, sabe das suas ordens. E o que ele diz em 1 João 2,4, veja só, acompanhe o que diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. Foi Gil da Barraca que disse? Está no Velho Testamento ou está no Novo? Então como é que alguns energúmenos quer dizer que a lei foi abolida para poder defender a sua doutrina escusa, espúria, doutrina do homem, não de Deus? O povo de Deus foi livre do Egito porque obedeceu. Você só vai se libertar do Egito, da escravidão do Egito, se obedecer. E a obediência, ela só vai acontecer, meu irmão, se tiver amor. É igual o relacionamento de vocês, só vai perdurar, só vai vingar se tiver amor. Se não tiver amor, acaba. Pode até acabar o relacionamento de vocês, não é para acabar não. Mas pode. Mas não é para acabar, mas pode. Agora eu lhe digo uma coisa: o teu relacionamento com Deus que não acabe nunca. Esse não pode. Seja fiel, permaneça firme. Amados, como diz o tema, o rei vem vindo. Por isso, prepara-te. O Senhor Jesus está voltando. E ele diz em Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Eu quero encerrar essa pequena mensagem com uma reflexão. Uma pequena reflexão que conta a história de um homem, um viúvo. E ele trabalhava numa estação ferroviária. Ele tinha uma função. Ele tinha só seu filho pequeno, que estudava enquanto ele trabalhava. A sua função era pegar uma manivela, e vinha as linhas de trem, as linhas ferroviárias, e quando esse trem daqui viesse, ele tinha que baixar esses trilhos para que alinhasse para o trem passar. Mas quando vinha outro de cá, ele tinha que puxar a manivela para a linha subir e o de cá passar. Esse era o seu ofício. Certo dia não teve aula para o seu filho, ele tinha que levar o seu amado filho, seu único filho, uma criancinha pequena, para o trabalho. E no trabalho, quando ele chegou, a criança ficou por ali brincando, e ele, cuidando das suas obrigações, não percebeu que a criança tinha ido lá para debaixo dos trilhos que estavam erguidos. E quando ele se deu por conta, ele viu que o pequeno estava lá embaixo, ele gritou: filho, sai daí, filho! Mas estava longe, ele tinha que ir lá pegar a criança. Mas só que vinha o trem, carregado de passageiros. E a sua função era fazer o quê? Baixar, para que o trem passasse. Filho, sai, por favor! Se ele fosse, não dava tempo de voltar. Ele tinha que fazer uma escolha: abaixar os trilhos e esmagar o filho, ou levantar o trilho, deixar o trilho e matar centenas de pessoas que vinham naqueles vagões de trem. Mas tem um porém, era o seu filho amado. Naquele vagão tinha prostitutas, tinha gays, lésbicas, ladrões, maconheiros, drogados, pessoas de bem, pessoas que moram no Egito, pessoas que estão no deserto, em direção à terra prometida. Tinha todo tipo de pessoas. Mas ele precisava, minha irmã, de uma escolha.
esmagar os filhos e salvar aqueles pecadores, ou matar os pecadores e poupar o seu filho. E ele gritando disse: filho, me perdoa, por favor, me perdoa, e abaixa os trilhos, esmagando o seu filho. Triste. Mas foi isso que Deus fez por você. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele esmagou o seu filho, derramou seu precioso sangue, para que eu e você, e até o que está lá no mundo, no Egito, pudesse viver. Mas esse filho ressuscitou, e ele vive, e reinará para sempre. E se você quer reinar com ele, eu convido você a ficar de pé, que eu quero orar por sua vida. Pai soberano, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o teu Filho amado para morrer por nós. Mas que não seja unicamente palavras o nosso agradecimento. Que verdadeiramente, Senhor Deus, possamos viver conforme o que falamos. Que possamos viver na prática, Senhor Deus, o verdadeiro cristianismo. Nos abstendo do pecado, Senhor, porque sabemos que o pecado nos separa de Ti. Por favor, repreende os nossos desejos pecaminosos, que às vezes, Senhor Deus, somos tomados por esses desejos, até mesmo no momento em que oramos. Somos fracos, somos miseráveis pecadores, mas juntos ao Teu Filho Jesus Cristo, com o poder do Teu Santo Espírito sobre nós, assim como o sangue na porta, nos umbrais das portas, poupou os primogênitos ali da morte. Nós temos, Senhor Deus, a fé que a Tua misericórdia, a Tua graça tem nos alcançado e nos poupará da morte na volta do Teu Filho. Por isso eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos capacita para o céu. Por favor, Pai, nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.